Hello, Budismo Pop Rides and Strikes again. É a estupa um sepulcro? Ouvi essa pergunta. Desce a vinheta aí, brother. Hello, Budismo Pop na área mais uma vez. Rides and Strikes. One more time. Dá logo seu like, né? Aquelas coisas rituais, sininho de notificações para receber os vídeos pelo YouTube, não é isso? Dá um like para não esquecer. Vê até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. E dividir com os amigos. Por aqui, a caminho de 12 mil Budas. Oh, que coisa importante. Aqui estamos mais uma vez na estrada. Essa pergunta veio de uma amiga e nossa colaboradora do Zap, Eliette Pritz. A Eliette Pritz é nossa constante produtora de incentivos do Sensei. Ela está sempre mandando pra gente incentivos que você vê lá no Zap Pop. Eliette Pritz, direto para a Suécia. Motala, uma cidade a 3 horas de Estocolmo. Eliette mandou essa pergunta para mim. Eliette é incrível. A pergunta dela chacoalhou meio mundo. A gente foi lá, eu fiquei dando uma olhada nos meus alfarrábios, prestando atenção naquilo, né? Fui ver o lance de perto. E esse vídeo é um pouco para ela, nossa querida Eliette Pritz. Porque não é bem um sepulcro, não. Né? Até porque a expressão sepulcro, né? Negócio de enterrar, você sabe como é que é, né? Cada cultura faz um negócio. Nesse momento a gente vê estupa. Estupa são pequenas urnas funerárias onde o corpo é colocado para ser incinerado no topo de uma pira funerária. E a estupa, além de ser preparada com madeiras adequadas, especiais para o evento, a madeira que vai queimar é uma madeira menos importante, mas as madeiras que são feitas, a própria estupa, né, que compõem a própria estupa, né, são madeiras nobres. As madeiras que apoiam a estupa são madeiras muito nobres. Provavelmente a mais importante madeira nobre para esse movimento é o sândalo, cuja árvore, né, a árvore do sândalo, ela tem uma madeira muito perfumada, né? Sândalo dá um perfume, né? E dentro da estupa, além do corpo humano ter colocado ali dentro para ser cremado de maneira correta, segundo as regulações, né, ali do lance da pira funerária, o corpo não podia oscilar ou pender, né? É claro que cada categoria social vai ter esse tratamento de maneira um pouco diferente, né? Imagina se uma pessoa comum está numa pira funerária, mas se é o governador da região é outra coisa, essa mesma pira funerária. E numa pira funerária de altíssimo nível, você tem tudo de altíssimo nível, os óleos que o corpo é ungido, os tecidos especiais que são propostos, especiarias, ervas e tipos de coisas ainda mais sofisticadas em termos de perfume. De modo que quando a cremação se dá, aquela pessoa que está sendo cremada, ela emana para os céus um cheiro perfumado. O corpo humano ali, para as pessoas que faziam aquilo, estava sendo purificado. Ele não ia cheirar mal, ele virava perfume. O corpo humano se transformava, aquele corpo morto se transformava numa coisa viva. Que coisa viva? Perfume. A fumaça e o perfume que se espalhava à distância, levado pelo vento. Você vai encontrar isso em tudo que é lugar, pelo menos lá nos Vedas, né, no Mahabharata, né, no Bhagavad Gita, você vai encontrar com isso por lá. Né? É coisa da Índia mesmo. Agora, para nós aqui do budismo de Nichiren Daishonin, da Gakkai, e a Eliette, né, minha amiga, ela é da Soka Gakkai Internacional, lá na Suécia, né? Nós aqui no Brasil, aqui, Budismo Pop, não fala pela Soka Gakkai Internacional, nem pela Brasil Soka Gakkai Internacional. Nós não representamos também a organização. Nós somos membros da organização, nós somos quadros dirigentes, nós somos associados da organização. Somos admiradores da filosofia de paz do presidente Kido. Só isso. Agora, o que essa questão da estupa interessa para nós?
Porque eu acabei chegando num lance que eu ainda não tinha percebido. Isso é sempre maravilhoso. Tem gente que diz que clareou a consciência, os psicólogos falam que é insight, os budistas chamam de iluminação. É você achar um negócio legal que complementa e articula e melhora tudo que você entende do mundo. Pode dar o nome que você quiser. É uma coisa que quando você encontra, você dá uma risadinha para dentro. E às vezes dá até gargalhadas quando é muito bom. No caso aqui aconteceu um dado interessante. O que interessa para nós da estupa é o seguinte: ela é um elemento importantíssimo no capítulo Rotô, 11º capítulo do Sutra do Lótus. É o 11. Esse capítulo, Torre do Tesouro, ele marca o momento onde a assembleia que Sakyamuni comandava deixará o pico da águia e vai entrar a flutuar na chamada cerimônia do ar. Uma das mais belas alegorias da história da vida humana, né? Sutra do Lótus é um manual de instrução sobre a vida humana. E no momento que isso está se preparando para acontecer, está havendo um encaminhamento disso, Sakyamuni prepara a assembleia, surge a Torre do Tesouro, cuja altura é de tal ordem que ela tocaria lá em Netuno. O tamanho dela. Viu que tamanho? 5 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Grande, não, a Torre do Tesouro? É uma alegoria, né, gente? Mas quando Sakyamuni se prepara para levar a assembleia para a cerimônia do ar e fala do Sutra do Lótus, preparando a transferência da lei, uau! O que acontece? Dentro da estupa, uma voz valida o que Sakyamuni acabara de discursar. De dentro da estupa, ouve-se a voz do Buda Tarô, que aparece ao lado de Sakyamuni no topo do Goronzo. O Buda Tarô é o Buda muitos tesouros. E ele está dentro da estupa, que está fechada. Ouve-se a voz do Buda Tarô, conclamando a assembleia a ouvirem e prestarem atenção em Sakyamuni. E a assembleia flutua no ar. Ela vai ficar flutuando no ar até o capítulo 22º, quando ela volta ao pico da águia. Sobre a cerimônia do ar. Quando começa a cerimônia do ar, que a assembleia é elevada aos ares, a estupa onde estava o Buda Tarô, o Buda muitos tesouros, que estava fechada, se ouviu só a voz dele, essa estupa se abre. E Sakyamuni então fica lado a lado com o Buda Tarô, o Buda muitos tesouros, comandando a assembleia da cerimônia do ar. Reparem, meus queridos amigos, como é que é maravilhoso esse budismo, um negócio assim, a física quântica dá beijos na gente. Quando estamos no pico da águia, antes de levitar a cerimônia do ar, o Sakyamuni está fazendo o discurso. E, quando ele conclui o discurso conclamando a assembleia, de dentro da estupa fechada, ouve-se a voz do Buda muitos tesouros. Ouçam o que o honorável disse. Mas você não vê o Buda Tarô, você não vê o Buda muitos tesouros. Tarô é muitos tesouros, tá, gente? Você não vê. Você está vendo o Sakyamuni, a cerimônia está no pico da área. Quando ela entra na cerimônia do ar propriamente dita, a tampa da estupa se abre e lá está o Buda Tarô, o Buda muitos tesouros, ao lado de Sakyamuni, na assembleia da cerimônia do ar. Durante a cerimônia do ar, o Buda Tarô pode ser visto. Quando no 22º capítulo, o Buda Tarô volta, 22º capítulo, a volta para o pico da águia. Sakyamuni novamente evidente e o Buda muitos tesouros dentro da estupa.
A estupa fica aberta durante todo o período da cerimônia do ar, onde você pode ver a vida e a morte unas. Porque o Buda Tarô é a morte. Mas então como é que a morte pode estar ao lado de Sakyamuni? Sakyamuni estava vivo e evidente. Aí é que está a beleza do dois, porém não dois. Durante a cerimônia do ar, eles mostram a realidade última. Dois, porém não dois. Corpo, mente, essência. Não um corpo e uma mente, um corpo e um espírito. A vida e a morte são unas. Para você colocar isso de maneira objetiva, pense 180 graus atrás das suas orelhas. Você não enxerga nada. Heisenberg diz que é onda. São ondas. É a morte. Se você está vendo 180 graus para frente, particularizou. É partícula, é particular. É a vida. É a vida evidente. Você como é a torre do tesouro, porque a torre do tesouro no budismo de Nichiren Daishonin é você. E a estupa do Buda Tarô é a sua outra fase. Por quê? Porque a vida e a morte, palma e as costas da mão, duas faces da mesma moeda. O dois, porém não dois. E essa alegoria, ela elucida definitivamente a impossibilidade de haver qualquer tipo de cisão, levando a gente a compreender melhor por que, por exemplo, aqui nessa filosofia você não fala com os mortos, porque aqui a morte não existe. Corrente alternada, corrente contínua, AC/DC, lembra? Então, reflita sobre isso e dá uma pesquisada no Sutra do Lótus, porque é o manual de instrução da vida humana. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. Na meu Horengekyo, a gente se vê.